No dia 7 de setembro de 2022, o canal Vive nos posta um vídeo intitulado Round 1. Ele nos apresenta um cenário onde o planeta foi tomado pelos alienígenas e os seres humanos foram meio que aprisionados. Com isso, a partir de uma certa idade, eles vão ter que ser obrigados a cantar um contra o outro em formato de rounds, e quem ficar com uma pontuação menor acaba morrendo. É uma proposta diferenciada, e tudo isso gerou vários sounds e ainda mais 2 vídeos. O sucesso veio tanto pela lore e a animação muito bonita, mas principalmente pelas músicas, que são muito boas. Além dos videoclipes, que totalizam 10 músicas, ainda existem outras 13 que são individuais dos personagens e servem pra dar uma expandida na lore. Com isso, juntamente de uma amiga minha do Discord, eu vou estar falando sobre cada música, dar meus pontos e no final dar uma nota. Ela vai dar uma auxiliada falando logo depois de mim nessas músicas que estão na tela e também pra dar um ponto de vista diferente. É importante avisar que eu vou estar ignorando totalmente os covers, porque na minha opinião são bem desnecessários, sabe? E também não agregam em nada praticamente. O foco do vídeo em si vai ser falar das músicas principais, mas eu vou reservar uma parte no final do vídeo pra falar de todo o resto, então vamos começar. A primeira música que eu vou estar falando sobre se chama Sweet Dream e tá presente no vídeo intitulado Alien Stage, que é a introdução de todo esse universo. Apesar de ser só a introdução, eu gosto muito dela porque ela tem uma batida muito boa, ela tem uma letra muito da hora e no geral ela é bem viciante na minha opinião. Só por aquela parte do My Father, My Universe, ela já é incrível pra mim. Claro que ela não chega ao nível de várias outras, afinal tem muitas masterpieces no meio dessas daí, mas ela não fica de fora, ela realmente é muito boa. Contudo, não tem muito o que falar, eu dou um 8 de 10. E agora eu vou deixar a minha amiga falar um pouco. A música Sweet Dream, eu acho ela meio nostálgica porque ela me parece um louvor. Tem algumas partes que eu gosto muito, que tem tipo vários vocais, assim, eu acho isso legal. A música é claramente uma introdução dos personagens, por isso que ela é bem curta. Eu não escuto muitas músicas curtas, mas, tipo, ela tem o seu valor. E ela também representa a relação dos personagens sobre o mundo dos aliens, né? Que é uma relação de perigo, entre aspas, já que eles não se sentem seguras. E por isso que eu não gosto muito dessa música, não tem muito o que falar, então eu dou 7,5. Veredito é uma música bem decente, então vamos pra próxima. Começando agora realmente com os sounds, a primeira música chama My Clematis, do Round 1. Olha, eu sou meio suspeito pra falar, não é como se eu não gostasse dela, eu acho que ela tem uma letra legal e o instrumental de violino e piano é muito bom, só que ela só não me pega tanto quanto as outras, pra ser sincero. Ela com certeza tem seu valor e mostra a relação da Missy e da Sua, mas daqui pra frente só vai melhorar, então pra ela eu dou um 6. Eu realmente não queria dar essa nota, eu acho que é muito fofa a letra e a forma como elas cantam uma pra outra, só que, mano, as notas vão ficar muito parecidas já até certo ponto, então, como ela é uma das que menos se destaca, eu dou um 6 mesmo. My Clematis, eu gosto muito dessa música também. Eu acho que ela é uma melhor, ela tem uma introdução bem melhor de Alien Stage do que o Sweet Dream. Por ser um mundo mais cruel, mostra como os humanos não são bem vistos e, sabe, tem esses detalhes que eu acho bem legal. E na música tem uns detalhes muito bonitos que eu acho legal, que as duas sabem que uma vai morrer. É claro que não fica evidente, depois explica melhor o porquê. E as duas ficam cantando de uma forma como se fosse uma declaração de amor, só que só pra elas não usam palavras que definem amor, só que elas cantam pra um abismo cheio de monstros e que eles não entendem como as relações humanas são, e elas cantam meio que pra si próprias, como de uma forma de consolar uma outra. Eu acho isso muito romântico, e por isso que eu dou 10 de 10. Segundo round, música intitulada Unknown, ou Till the End, que apresenta um dos melhores personagens, o Till. A letra dessa música é claramente pra ser uma declaração pra Missy, e o Till é um personagem que gosta muito dela, e não só isso, eu também adoro a batida dela, é muito foda. Se eu fosse citar a única coisa que eu não gosto dela, é que ela é muito curta, porque eu acho ela muito boa. Tirando esse ponto, eu não tenho nada contra, e eu acho muito legal todo o decorrer da música e a finalização dela. Ela me deixa bem satisfeito e eu com certeza escutaria bastante no off, então eu dou 7,5. Claro que se tu pegar só a letra, tu vai perceber que ela é meio inferior às outras, mas o vocal e a batida salvam muito, então é isso. Naturalmente eu não gostei da música do Till. Tipo, não é o Till em si, mas eu adoro, mas é a música, sabe? Eu não acho que o Till seja o errado, só que a música dele é muito meio triste, sei lá. Não tem muito o que dizer. Eu não gosto muito do MV.
A letra eu não entendi direito. Eu entendi que é tipo uma forma de demonstrar como ele ama a Missy. Só que, sei lá, não parece que o trabalho dessa música em geral foi meio preguiçoso, além de ser uma música muito curta. Eu gostei muito que esse MV trouxe um pouco de lore, só que se a gente excluir essa música, o MV, da história de Alistation, eu não acho que vai ter tanto impacto, assim. Eu não lembro quase nada da música que realmente fosse importante. É claro que mostrou como o tio é apaixonado pela Missy. Mas foi só isso, entendeu? Não tem muito o que dizer. Mostrou o personagem do tio? Sim, só que se tu ver as postagens, já dá pra ver que ele era meio rebelde, assim, e tal. Então, eu não gosto tanto dessa música. Não me agradou. Assim, eu não acho que seja a música, mas sim o contexto de tudo que trouxe ao redor da música. O MV não é legal, a letra que é legalzinha, mas não foi tão legal. É isso, 4 de 10. Olha, eu tava ansioso pra falar dessa. Terceiro round e o personagem apresentado é o Ivan, que, spoiler, é meu favorito, e a música se chama Black Sorrow. No geral, do início ao fim, tanto pelo instrumental quanto pela letra, tu consegue perceber que ela traz uma vibe mais triste. E em muitas partes da letra, o Ivan fala sobre o próprio Alistage e o fato dele estar preso ali e não ter mais esperança. E a voz dele é a melhor voz de qualquer personagem que já cantou em Alistage. Eu não tô nem aí, eu tô falando sério. A guitarra e a bateria são tão perfeitas nessa música, e principalmente o refrão. Cara, esse refrão não dá, é um dos melhores da história de Alistage. Você consegue perceber como ele só aceita o que vai acontecer, pensando em toda a crueldade que acontece no palco. Tão escuro, o mais escuro possível. Um mar de escuridão que fica cada vez mais profundo conforme você se aproxima, com uma tristeza sombria. Mano, isso é cinema, é muito foda essa música, é inegavelmente a melhor até agora. E se você prestar atenção, você percebe que desde aqui já mostra alguns pontos que fazem você pensar que o Ivan gosta do tio, que depois vai realmente se provar. E eu acho isso muito legal. Dito isso, 10 de 10. Eu sei que foi meio rápido, mas não tem como. Ela é simplesmente absurda, na minha opinião. Cara, é inacreditável que qualquer música que o Ivan aparece é foda. E é que a primeira vez que ele aparece já é uma música absurda, então não tem muito o que falar, né? Quinto round, e dessa vez a introdução do Luca, e meu Deus do céu, que música perfeita. Ela é chamada Ruler of My Heart, ou Soberano do Meu Coração, seja lá a forma que você quiser traduzir Ruler. E, mano, não tem condição, o Luca é outro com uma voz absurda, sabe? A letra já mostra mais ou menos como o Luca é, tratando a Missy como se fosse uma deusa, falando que ele pode dar tudo pra ela, mas também traz esse ar de posse que ele tem. Apesar da Missy ficar desorientada no meio da música, afinal ele faz muitos gestos de propósito pra fazer ela se lembrar da sua. Cara, todas as partes que ela canta junto com o Luca ficam incríveis. Esse instrumental que traz um ar como se fosse uma música meio romântica, que combina perfeitamente com o videoclipe, e principalmente a presença da bateria. Nossa, fica absurdo, é muito bom, mano. Perto do final da música, ela muda completamente, afinal a gente já sabe o que acontece, e fica uma presença de piano, com o que provavelmente seja um violoncelo, e nossa, fica muito foda, mano. É muito bom o ar que essa música traz. Desculpa por ter elogiado ela tantas vezes nessa parte, só que eu gosto tanto dela que é outro 10. Eu sei que não é muito legal dar 2 10 em sequência, mas essas duas são absurdas, sabe? Então eu espero que vocês entendam. Só o instrumental do início, aquele piano junto com aquela cena já prova que a música vai ser boa. E a música é fechada com maestria, com aqueles últimos Ruler of My Heart do Luke. Enfim, eu acho que deu pra entender o porquê ela me agrada tanto e também o porquê dela ser tão famosa na comunidade. Seguindo a sequência, vamos com uma música que não é um round, e sim serve pra apresentar a personagem Hayuna, e se chama Awin. Na música inteira tem uma batida bem frenética que combina com a personagem, e a letra também tem tudo a ver com ela. Ela fala sobre aproveitar a vida, confiar nela, sair quebrando tudo, enfim, eu acho que já deu pra entender mais ou menos como é que ela é. No geral, ela é apresentada pra ser aquela personagem radical, sem medo, afinal ela é líder da revolução, e no clipe é aqui onde a Missy consegue o cabelo cortado, que eu acho muito legal. Mas no fim, a música é feita pra isso, claro que ela não tem tanta relevância quanto as outras, mas não deixa de ser uma música boa, sabe? A personagem tem relevância, tem uma história e uma personalidade da hora, e é nessa música que a gente já se prepara pro próximo round, que, enfim, eu não vou nem falar nada, né? Eu sei que eu não falei muita coisa da letra, mas eu acho que deu pra entender o motivo, então pra mim é um 7,5. Se levar sua música em consideração, ela é bem agitada, legalzinha de escutar,
mas pelos motivos que eu disse, que no caso é principalmente a letra, ela não vai ficando muito mais alta, mas ainda assim eu acho que continua sendo uma boa nota. Não é uma coisa jogada, ela tem motivo pra existir e por isso eu acho que tá justo. Ai, esse round... Meu Deus do céu. Agora sim, continuando o round 5, vamos ao sexto, que tem a música intitulada Cure. Só pelo fato dele ser o tio contra o Ivan, dois personagens com uma relevância absurda, já dá pra esperar muita coisa disso. Ela já começa com uma guitarra bem sutil, acompanhada de uma bateria, enquanto a letra já fala sobre o desejo de não perder alguém. Logo em sequência, ele fala sobre ser machucado até que nada reste dele, indicando que é algo que ele deseja e que essa letra é direcionada pra alguém que ele ama. Ele canta com uma voz bem mais calma a música toda, logo falando deixe-me afogar em você, e chega ao refrão, que eu só vou calar minha boca. E se você pensa que não tem como melhorar, relaxa que o Ivan começa a cantar. Pronto, acabou, é a melhor música. Um detalhe que eu acho muito foda é que novamente a música se refere a alguém que eles amam. Enquanto o clipe mostra que o tio se refere a Missy, mostra que o Ivan se refere ao tio. Em Black Sorrow já mostrava que esse cara tinha alguma coisa relacionada ao tio, mas aqui joga na tua cara. Não é só a minha música favorita de Alien Stage, é o meu round favorito. E não tem como falar dele sem citar aquela parte, aquela que vocês sabem qual é. Claro que termina com a morte do personagem que eu mais gostava, mas não tem como, o round inteiro assim, ó, é uma masterpiece. Assim, eu me recuso a dar 10 pra isso, eu tenho que dar 11, sabe? Ela virou meu despertador. Enfim, não tem condição, eu amo ela. A música Cure é uma música que mais me interessou da Alien Stage, pela letra, porque mostra detalhes de um amor canibalista. Na parte do consumo meu ser, detalha uma paixão canibal. É claro que é uma metáfora, não a prática, mas é um amor que chega ao ponto de você morrer por aquela pessoa ao doar sua pele. É uma da existência desse amor. E é tão profundo que ao redor parece que alguém pode achar você uma pessoa tão cruel. E eu acho muito interessante que na cena do beijo, o Ivan literalmente criou o beijo, porque os humanos não foram criados naquela cápsula deles para sentirem atração ou afeto, porque os aliens não sabiam o que era isso. Então, literalmente, o tio pode sentir o amor do Ivan, mas ao mesmo tempo pode sentir a confusão. É muito complexo, já que eles nunca sentiram isso. E outra coisa que eu acho muito interessante é que a batida dos corações dos dois, o Ivan e o tio, estão no ritmo musical, no fundo. Eu gosto muito dessa música, eu gosto muito do cenário, da letra, e por esses motivos eu dou 10 de 10. Agora o round final, que em questão de round realmente é o último, só que tem mais coisa depois, e o nome da música é Bling Gone. Afinal fica o Luca contra o tio e é meio esquisito falar dessa música. Beleza, ela tem uma batida muito boa e a voz dos dois são perfeitas, mas tem um pequeno problema. E o problema em si que eu me refiro é que meio que ela não tem letra, tipo, beleza, obviamente tem letra, obviamente eles cantam. Só que essa letra, diferente de todas as outras, eu sinto que não traz nada, sabe? Na música da Hayuna, por exemplo, que eu também reclamei da letra, ao menos trazia um pouco sobre a personagem. Só que nessa eu sinto que é meio que é um monte de frase jogada, sabe? Pra quem acha que eu tô exagerando, em 3 minutos de música, as palavras Bling Gone são faladas mais de 20 vezes. E não, eu não tô brincando, pode ver. E quando tem letra, não é uma coisa realmente relevante, então isso faz eu gostar um pouquinho menos dela. Mas voltando aos elogios, novamente a batida é muito boa. Cara, o Luca começa a tocar violino no meio da música e fica muito legal, sabe? Pra mim, se tu ignorar a letra totalmente, fica muito legal de escutar em si. E o videoclipe ajuda demais. Só que, né, é a final, cara. Pô, olha como é que foi o nível do round passado e esse é a final, sabe? Então... sei lá, eu só não acho que foi tão bem feito assim quanto poderia. O próprio round em si, eu acho que é um dos menos impactantes. E tipo, beleza, o tio leva tiro no final, obviamente, porque ele perde. Só que se não fosse isso, cara, será se ele realmente tem muito motivo pra existir? Mas o que eu tinha pra falar já foi. E no fim, ela continua sendo uma música boa, apesar dos pontos que eu reclamei. Então pra mim, ela fica com 7,5. Bling Gone traz um estilo muito bonito. Aquele neon frequente, aquele ritmo tocando o tempo todo. Eu acho que essa música foi usada mais pra trazer a lore, em vez de focar mais na música, assim, comparado às outras músicas.
Só que eu acho interessante aqueles detalhes minúsculos, como o tio tocando uma guitarra falsa pra não acontecer com a última música que ele fez. E tem vários detalhes legais. Eu acho que o refrão não me colou muito como outras músicas, tipo Hold My Heart. Mas eu acho legal, ela não é muito ruim, mas também não é a melhor coisa que eu já vi. Então 8 de 10. Agora eu não vou tá podendo falar de uma maneira muito animada, porque essa aqui me pega muito. Afinal dos sounds terem terminado, ano passado foi lançado Viga, e sim, se pronuncia dessa maneira mesmo. Ela é bem mais difícil de entender do que as outras, a letra usa muitas metáforas, e no geral serve muito pra contar o backstory do Luca. A música traz um tema muito sobre infância, afinal o nome dela é Berço, e como se fosse o desejo de crescer. Ela é um dueto entre o Luca e a Hayuna, que enfim, se gostavam. E no geral, muita gente falou e ela realmente lembra a canção de Niná. A letra fala sobre proteção, no caso a busca por ela, resiliência, no caso se referindo à situação que acontece no Alien Stage e, enfim, aguentar tudo isso. E também o conhecimento de que ainda assim existe um lugar com paz. O videoclipe é muito legal porque a situação atual que eles estão é muita tragédia e a coloração é muito mais fraca se você comparar com a infância deles, que é muito colorida. E também tem aquelas cenas de universo alternativo que é tudo muito colorido, todo mundo tá feliz. Só que obviamente isso não acontece na realidade. Mas assim, eu acho que nada se compara com a transição onde o Luca e a Hayuna são crianças e ela tendo a abraçar ele, e depois corta pra cena atual, que... cara, aquilo pega na tua alma, sabe? No geral, a música é muito bonita, sabe? E todas as cenas que mostram a realidade, a situação atual que os personagens se encontram, sabe? Deixa um clima tão pesado. Agora, tu pega toda a letra junto com a forma em que o Luca e a Hayuna cantam, todo instrumental, sabe? Não, cara, fica muito bom. Esse vídeo realmente tem importância e toda a mensagem que a Hayuna fala pro Luca é muito bonito, sabe? Principalmente quando ela tá à beira de sua morte. Então, pra mim, cara, é incrível isso. Eu acho que não tem condição, vai ter que ser outro 10. Eu sei que as notas estão bem iguais, mas, cara, sair sem dar 10 pra essa daqui é sacanagem mesmo. O clipe mostra muito mais sobre o Luca e a Hayuna, apesar de, claro, ter tido seu fim trágico, né, mas enfim. Eu tava tendo muita dificuldade pra entender pra quem que essa música é direcionada, mas como, né, o Luca e a Hayuna que cantam e começa com Meu Filho, a música... dá a entender que é um filho deles de um universo alternativo. Mas, no fim, eu acho que merece essa nota. Foi o que mais me pegou até agora. E por isso que eu dou 10. A música Weed, ou traduzindo o berço, é literalmente a música focada na Yuna e no Luca. Eu acredito que essa música literalmente seja os últimos momentos de vida da Yuna, porque mostra tudo que ela já viu, os erros, as alegrias constantes que ela já teve na sua infância. E tem as cenas mais tristes, que é da Yuna chorando com o Luca enquanto as cinzas do seu irmão é jogada no jardim. Porque nas comics fala que quando uma criança morre, a cinza é jogada naquele jardim onde eles ficavam. É claro que depois demonstra que o Luca matou o irmão dela por ciúmes, né? Mas tudo bem. Pra mim, Ine é uma música de ninar, mas não tem uma pessoa que se refere. Pode ser os futuros filhos de Yuna e Luca ou o irmão da Yuna, porque tem uma cena que mostra de consentimento e também tem a letra que fala sobre paraíso, que pra mim normalmente significa quando alguém morre, né? Ele vai pro paraíso. O MV mostra consentimento, sofrimento e alegria, e pra mim isso literalmente demonstra uma aceitação. A música fala sobre uma aceitação que a hora chegou, ela vai ter que abandonar tudo. Mas o único problema dessa música pra mim é a Yuna ter morrido. Eu acho que a Yuna não deveria ter morrido porque, cara, não fazia sentido ela ter morrido. Ela morreu pela própria equipe. E a Viviana até falou que ela morreu pra construir o personagem Luca. Tipo, é claro que a Yuna falou que a morte dela foi uma vingança pro Luca. Só que pra mim não faz sentido ela ter morrido. Tinha tantas formas, metáforas, tinha tantas coisas além de ela morrer. Assim, eu acho que foi meio que um furo no roteiro. Só que eu dou 9 de 10 porque eu não queria muito que a Yuna ter morrido assim. Ela tinha muito que... ela tinha mais o que fazer do que morrer assim, no meu ponto de vista. Mas é isso. Pare de se fazer. Nem você, nem eu merecemos ser salvos.
Depois de tudo isso, finalmente chega no último vídeo de Alien Stage postado, chamado Karma. Depois de um trecho da Missy descendo o cacete no Luca pela segunda vez, a música começa. O instrumental é acompanhado de um violão, começa bem tranquilo enquanto a Missy canta. A letra da música expressa amor, como se a presença dele ignorasse qualquer obstáculo. É um significado bem bonito até. Olha, por ele ser meu vídeo favorito de Alien Stage, eu vou dar muito destaque no clipe, então vamos lá. Ela cancela o voo do foguete que na teoria salvaria a humanidade, começa a chorar e começa, nossa, uma sequência de muito simbolismo que eu acho muito legal. A letra continua falando sobre amor, a batida continua bem suave, enquanto um monte de cena dos personagens se amando aparece. É tanta metáfora que tem, sabe? A gente consegue ver o amor forçado do Ivan, o arrependimento do Luca e o amor recíproco entre a Missy e a Sua. O clipe tem muito aprofundamento, mostra muitos momentos do passado e muitas metáforas. Eu acho muito interessante esse clipe, mano. Não muito tempo depois, o instrumental muda totalmente, né? Porque começa o diálogo entre a Missy e a Hayuna. E aqui é outra coisa que me quebra muito. Junto a todas aquelas cenas e, né, a revelação de que a Sua já planejava morrer porque ela valorizava mais a Missy, começa... Eu acho que a parte do instrumental que eu mais gosto. E o pior é que não tem letra nenhuma. O violoncelo e o piano começam a ficar muito presentes. É uma batida tão reflexiva, sabe? Eu não sei se esse seria o termo correto, mas... ela traz um sentimento, sabe? Um sentimento meio deprimente. Como se isso já não bastasse, a cena seguinte é aquela onde o foguete explode e tudo começa a pegar fogo. E um trecho da música começa a se repetir, só que os instrumentais começam a ficar muito mais intensos. Olha, eu admito que nas primeiras vezes que eu escutei Karma, a música não tinha me pegado tanto. E realmente eu acho que ali do início, eu não acho a melhor música do mundo. Tipo, só não me pega tanto quanto as outras. Só que a partir desse momento que eu citei, da cena da banheira e tal, ele começa a ficar tão intenso, sabe? Mano, fica magnífico. A voz e a letra continuam sendo tão calmas, enquanto o instrumental começa a ficar tão forte, sabe? E toda a cena, sabe, tudo explodindo. Cara, é muito bom. Por isso que eu adoro tanto Karma. Na minha opinião, só os dois últimos vídeos que eu falei, no caso o Karma e o Viga, são melhores que todos os sounds. Tipo, obviamente os sounds têm muita importância, mas eu acho esses vídeos tão profundos que são meus favoritos de Alien Stage. Apesar de Karma ter um significado que às vezes parece tão difícil de entender, principalmente pelas cenas que, sabe, é tudo metáfora, eu amo profundamente isso. Eu acho que isso é muito importante pra trazer muito significado e muito peso pra música. Se eu já tinha falado que o vídeo passado pegava muito pra mim, cara, Karma é o que mais me pega, assim, pra mim é realmente o mais importante, o que eu mais gosto, disparado. Esse vídeo marca o final da primeira parte de Alien Stage, até porque apesar de, né, toda a explosão do foguete e tal, ainda tá pra continuar, 7 anos depois. Então isso me deixa muito ansioso pra saber o que vem. Eu tô falando sério, sabe, tipo, não é nem só a primeira vez que Karma vai pegar na tua alma. Eu já assisti umas 30 vezes pelo menos e até hoje isso consegue trazer muito sentimento. É bizarro como até agora há pouco eram só rounds, né? Tipo, personagem contra personagem. E agora tá se tornando tudo isso, um negócio cheio de significado e que tá pra melhorar ainda mais. Desculpa por ter me estendido tanto e depois de tudo que eu falei, é claro que é um 10, né, cara? Sim, eu sei que mesmo assim, ela não foi a maior nota, né? A maior nota foi no round 6. Mas isso é mais porque eu só tô considerando a música na nota. Tipo, se eu considerasse esse clipe, eu daria, sei lá, 20. Desculpa por ter novamente falado por tanto tempo, mas pra mim, Karma é um fechamento tão bom. Sabe, todo o videoclipe e a música, todo o significado que traz, não tem como. É o meu favorito e por isso que eu, enfim, dei 10, né? Meu Deus do céu, eu me estendi muito mais do que eu gostaria, sabe? Eu vou demorar muito pra editar, mas eu falei tudo que eu queria, então eu vou deixar minha amiga falar agora. Sobre um sonho, um conto de fadas que todas as crianças também. Eu acredito que essa letra seja mais uma forma de tranquilizar as emoções da Missy, porque ela se sente egoísta e culpada por não conseguir salvar a Sua e as crianças que foram vítimas de Alien Stage. Não é à toa que no início a gente vê a Missy dando socos no Luca, porque ela se enxerga nele. A diferença entre a Missy e a Luca é que a Missy se sente culpada. Ela sabe que foi egoísta e ela tenta carregar esses traumas que o tempo todo, e é por isso que depois ela some, né? E o Luca não. O Luca, como ele é uma cópia, ele não sabe direito como são as emoções humanas. Então o Luca é egoísta por natureza. Diferente da Missy, que sente o que ela fez. Ela ignorou a morte da Sua por egoísmo. E ela não aguenta mais carregar esse fardo ao ponto de tentar matar todo mundo com aquela nave que ela simplesmente desligou. É bem diminuída por ter um estilo de música muito calmo.
Não é à toa que quando a gente escuta pela segunda vez a gente gosta mais. E por ser uma música calma, muitas pessoas diminuem o valor dela. Eu acho que ela é muito importante, além visualmente, que retrata várias coisas que a gente sente o tempo todo. Aquele egoísmo por amar alguém que não se importa com você, aquele amor profundo que a gente sente por alguém ao ponto de tentar se ficar por ela, aquele ódio que a gente sente por alguém que fez algo mal por você, mas você continua amando ela mesmo sabendo que é por ódio. Eu acredito que Karma é muito importante, não para a evolução da história em si, mas também para as pessoas que consomem ela. Eu dou 10 de 10 porque eu gosto muito da música e também pelo MV. É importante, já que demonstra várias coisas sobre a Lori e como os personagens se amam. A Mizu e a Sua é um casal que é retratado como pessoas que se amam intencionalmente por terem problemas parecidos. A Mizu e a Suas têm problemas sobre a sua gentileza e beleza. Não é à toa que quando a Mizu descobriu que o tio amava ela por conta de sua beleza, ela ficou com raiva e ela não gostou daquilo. E ainda tem um pouquinho de sacrifício, né? Porque a Sua ficou pela Miz e tal. O Ivan e o tio é um amor hipócrita. Não é à toa que o Ivan o tempo todo tenta empurrar um amor que o tio não tem dele o tempo todo. E é um amor hipócrita, porque o tio tem uma rebeldia que o Ivan não tem. E o tempo todo ele queria essa rebeldia porque o Ivan era muito calmo. E ele não tinha essa rebeldia igual o tio. A Luca Yuna é muito complexo, porque é literalmente um clone, quase um alien, tentando amar uma humana. E tem muita questão do ódio e o amor profundo, porque o Luca matou o irmão dela por conta da inveja e tanta atenção que a Yuna dava pro irmão. E a Yuna não sabia exatamente como reagir, porque, tipo, ele não fez por mal, mas ao mesmo tempo matou alguém que ele amava. E então... Calma que ainda não acabou, porque como eu disse no início, eu vou estar falando das músicas individuais também, então bora lá. Por elas serem mais só extras, claro que eu não vou dar tanto destaque pra cada uma, mas eu vou falar pelo menos um pouco. Dentre elas, tem umas realmente muito boas, então o personagem que eu quero começar é o Luca. Ele tem duas músicas, como a maioria, e são chamadas Addicted e Secret Life. Se você parar pra ver, as duas são meio parecidas, porque elas trazem uma batida que, na minha opinião, combina muito com o Luca, e no geral, são semelhantes, sabe? E nas letras, as duas falam sobre amor, que obviamente é pra Hayu nessas músicas, né? Só que no Addicted ele é bem mais... Como é que eu posso dizer? Mais... ousado. Como, no geral, eu gosto de Luca Yuna e do personagem do Luca em si, eu realmente achei muito boas as músicas. Mas não só por isso em si, porque elas são muito boas de escutar. Elas têm uma vibe meio pop e, no geral, me agradam bastante. Então, pras duas, eu posso dar 8,5. Seguindo a sequência, por que não ir com a Hayuna agora? Ela tem 3 músicas e a primeira se chama Love and Peace. Sem palavras, ela também fala sobre amor. No geral, essas músicas individuais sempre vão estar se referindo a alguma pessoa oculta, que, enfim, pra quem acompanha, acho que já é bem óbvio quem é. E, cara, é muito boa. Olha, essa música é tão boa. Ela é literalmente um rock, é muito foda. Só que, infelizmente, ela é outra que sofre muito por ser muito curta. A próxima dela se chama Drunken Party e sei lá, eu acho esquisito como eu acabei de elogiar muito uma música e a próxima, que no caso é essa, é literalmente a música que eu menos gosto de Alien Stage. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu prefiro até My Clematis, porque a batida só não me pega, eu achei a batida bem tanto faz. A voz da Hayuna, obviamente, sempre é boa e tal, mas também a letra eu achei meio irrelevante. Ela fica falando sobre bebês, sei lá. E a última dessas 3 se chama Take My Hand, onde dá uma sensação de apoio, porque ela fala, pegue na minha mão e tudo vai passar. É interessante. É outra claramente se referindo ao Luca, porque ela fala, quando você chama meu nome, isso me torna mais forte. E quem será que é o sujeito, né? Mas agora, na hora das notas, eu posso dar pra Love and Peace um 9,5. Se ela fosse um pouco mais longa, novamente, ela poderia ser um 10, assim, disparado. Pra Drunken Party eu dou um 5, porque, enfim, é que o menos pegou pra mim de Alien Stage. E pra Take My Hand eu posso dar um 9. Eu acho que a voz da Hayuna nessa daqui é angelical. Agora o escolhido foi o Tio, que também tem 2 músicas. E a primeira dele é Mi Vida Louca. Olha, aqui eu acho a comunidade de Alien Stage meio bizarra, porque eu vejo muita gente falando que essa música é pro Ivan. Eu interpreto isso, ao menos na minha visão, obviamente, pra Mizzy. Porque, enfim, porque a gente sabe que o Tio é apaixonado pela Mizzy. Em momento nenhum, ao menos nos vídeos e tal, dá a entender que ele gosta do Ivan. Muito pelo contrário, é o Ivan quem gosta dela. E, tipo, se essa música fosse do Ivan, beleza, tá falando pro Tio. Mas aqui
falar que isso é pro Ivan não faz sentido nenhum. A segunda do tio, eu vejo muita gente falando que parece louvor pela batida e tal. Realmente parece. E essa música aparenta ser meio como um luto por alguém. E aqui eu interpreto como se fosse o Ivan. Porque, apesar de tudo, o tio reconhece o sacrifício que o Ivan fez. A letra dá a entender que teve algum acontecimento na vida do tio que fez os dias dele ficarem muito piores. Só que beleza, isso pode muito bem ser pro Ivan, né? Por causa do luto e tal. Só que, sabe, o luto não significa que você ame uma pessoa romanticamente. O nome da música aqui é Cicatrizes e a letra dá a entender como se, né, fossem cicatrizes, ou seja, coisas que não se apagam com o tempo. Obviamente, todos os personagens carregam muitos traumas e o próprio tio também. Então, olha, pra mim, Vida Louca, eu posso dar um 8,5. Eu acho que a batida me pega bastante. E, no geral, eu realmente gosto daquela música. E pra Scars eu dou um 7,5. Eu gosto dela até. Agora, seguindo do tio, não tem como não ir pro Ivan, né? E as músicas dele se chamam Nowhere e Paradise. A letra de Nowhere mostra como se o Ivan estivesse procurando pela paz e querendo fugir do passado, porque ele fala voe longe e tal, e ele mostra no próprio refrão que ele não acha paz em lugar nenhum, tanto que o nome da música é Nowhere. A batida me atrai bastante e eu gosto bastante do vocal do início, né, com aqueles efeitos e tal, eu acho bem interessante mesmo. Agora, Paradise. Bom, ela tem uma vibe bem dark, sabe? Na letra, o Ivan claramente fala como ele é obcecado pelo tio. Aqui ele reflete claramente, assim, como a forma de amor dele é esquisita em relação ao tio. E como ele reconhece também que o tio tá muito confuso. É muito legal essa música e o que ela realmente quer trazer. Então pra Nowhere eu posso dar 8,5 e pra Paradise 9,5. Quando eu disse que todas as músicas que o Ivan aparece são boas, eu não tava brincando, tá? Agora eu quero falar da sua, porque eu quero deixar a Mizzy por último. E ela também tem duas músicas chamadas Heart e Bonbon Jellyfish Planet. E não é ironia. Eu gosto muito de Heart, não só pela própria batida e tal, pelo próprio início da música que tem uma vibe meio bailarina, sabe? Mas também porque ela expressa muita vulnerabilidade. Tem um trecho da música onde ela fala que não gostariam de ver o que tá por trás da máscara, ou seja, os reais sentimentos dela, né, sua real face. Eu acho bem legal, mostra como ela tá meio acabada. Agora pra Bonbon Jellyfish Planet, se você vê isso pela primeira vez, você vai pensar que a sua tá meio chapada. Isso, obviamente, se você levar no sentido literal, porque claro que é metáfora, né, ela também expressa vulnerabilidade nessa também. Mas eu acho a música muito calminha e eu, não, ironicamente, não acho ela ruim. Dito isso, pra Heart, eu posso dar um 8,5 também. E pra Bonbon Jellyfish Planet, um 7. Agora, como eu disse, por fim, eu vou estar falando da Mizzy, que também tem duas músicas chamadas Witch e Mirror. Em Witch, eu entendi, obviamente, que a Mizzy tá se referindo à sua, porque, claro, é muita saudade que ela sente dela, apesar de tudo, e também que ela se sente muito culpada, principalmente por todos os acontecimentos de karma e tal. Eu acho que a batida dessa música é uma das coisas mais fodas que eu já vi de Alien Stage, sabe? Você consegue perceber o quão distorcida ela é, é muito da hora. Agora, a Mirror, pra fechar de vez, bom, ela mostra uma dualidade da Mizzy, no caso, mostrando um lado doce e um lado venenoso dela. Só que o negócio é que, cara, fica tão explícita na letra que eu acho engraçado. Parece como se ela se autodefinisse como meio foragida, pra ser bem honesto, assim. E no geral, eu acho que as duas músicas da Mizzy são muito boas. E não ironicamente eu dou 10 pras duas. Só pra, assim, não deixar nenhuma com 10 dentre essas individuais. No fim das contas, eu fiquei satisfeito porque eu consegui abordar essas músicas que antes eu tava em dúvida se eu realmente ia trazer. E no geral, eu achei que o resultado ficou legal, eu não me estendi muito e tal. E eu tô feliz. Depois de mais de 30 minutos falando sobre as músicas de Alien Stage, finalmente terminou. Eu conheci essa obra justamente pela pessoa que participou do vídeo, e fazer ele foi muito legal. Todo o esforço colocado, todas as horas fazendo o vídeo, com certeza valeram muito a pena, porque eu e ela amamos a obra. Mesmo há só um mês conhecendo Alien Stage, eu tinha que fazer esse vídeo, porque eu achei que a ideia seria muito legal, e realmente foi. E depois de 2 meses sem postar nada, fazer um vídeo que assim, que eu realmente gostei muito de fazer, e foi divertido, cara, não tem preço. Mas no final foi isso, acho que não tem muito mais o que eu falar, então é dessa forma que eu me despeço, então tchau.